podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar novamente e nos aprofundar nas possibilidades de uma tecnologia que, de fato, pode mudar o jogo e o movimento global da transição energética, a fusão nuclear. Para participar dessa conversa, tenho aqui o meu colega de bancada de sempre, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo. E você? Pessoal, tudo bom? Então vamos nessa. Bom, Hudson, vamos lá então, né? No último episódio que a gente falou sobre fusão nuclear, a gente falou bastante sobre os avanços que os pesquisadores do Lawrence Livermore National Laboratory na Califórnia conquistaram, né, nesse campo de pesquisa. Eu acho que a gente pode retomar a nossa conversa a partir desse ponto, né? Na sua opinião, por que você acha que tantas pessoas vêm considerando esse projeto do Lawrence Livermore como um possível ponto de virada na evolução da fusão nuclear? Tomás, acho que para começar essa recapitulação, né, só lembrando aí os nossos ouvintes, né, existe uma diferença grande entre fusão e fissão nuclear, né? Quando as pessoas escutam energia nuclear, acham que a fusão e fissão são a mesma coisa. Na verdade, o que a gente conhece hoje, o que existe hoje, as usinas nucleares, elas trabalham com fissão, que é dividir dois átomos grandes em átomos menores e aí com isso gerar muita energia. O que a gente está falando em termos de fusão é um movimento exatamente oposto. Ele pega dois átomos leves, átomos pequenos e coloca uma energia para eles se fundirem e com isso gerarem muito mais energia, né? Para entender melhor um pouco esse processo, é o processo que acontece no núcleo do Sol. O Sol gera energia através de fusão nuclear, né? E aí, recapitulando aquele projeto que a gente falou, do Lawrence Livermore Lab, né, desse laboratório da Califórnia, naquele experimento que eles fizeram, foi um grande marco, foi a primeira vez que você conseguiu gerar mais energia com fusão nuclear do que consumir para poder gerar a própria energia, né? Até esse momento, que é um momento recente e histórico na história da fusão nuclear, você consumia mais energia do que gerava quando fazia esse processo. Então, ele com certeza não serviria para gerar energia, de certa forma. Então, nesse experimento, ele colocou uma pequena quantidade de hidrogênio, na verdade, um isótopo chamado deutério, que é um isótopo de hidrogênio, dentro de uma cápsula do tamanho de um grão de pimenta, e usaram um laser poderosíssimo, na verdade o laser mais poderoso do mundo, 192 feixes, para aquecer essa cápsula e aí sim conseguir fazer o processo de fusão nuclear, né? Para entender o tamanho da potência desse laser, você precisa aquecer para fazer a fusão nuclear essa cápsula a uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius. Então você pode também fazer esse processo por pressão, mas é impossível repetir o que acontece no núcleo do Sol aqui na Terra. Então você tem que fazer esse aquecimento através desses lasers superpoderosos, né? Então esse foi o grande marco recente que o Lawrence Livermore Lab conseguiu alcançar. Mas, porém, tem que fazer uma ressalva, eles usaram essa tecnologia chamada fusão inercial, né? Ou seja, fusão a laser. E ela tem um potencial enorme, mas ela dificilmente vai ser adotada como solução comercial, porque você precisa de um laser, na verdade o laser mais poderoso do mundo, para poder fazer um equipamento de bilhões e bilhões de dólares para gerar uma quantidade muito pequena de energia dessa forma. Então a rota mais promissora, e eu acho que fecha esse ciclo de recapitulação aí do nosso episódio de hoje, da fusão nuclear, é a rota de fusão magnética, ou seja, e o interessante nesse processo é que você consegue, né? Um dos desafios de você gerar fusão nuclear é que quando você faz esse processo e aquece a 100 milhões de graus Celsius, você até consegue fazer a fusão nuclear, mas você derrete tudo em volta. Então você não consegue fazer uma cápsula, ou seja, guardar, né, os elementos dentro dessa cápsula. E aí a tecnologia por trás da fusão magnética é gerar uma espécie de garrafa, uma espécie de
de compartimento de não matéria, né? Ou seja, na verdade, os elementos deutérios ficam presos na mesma posição pelas forças magnéticas que aprisionam, né? E aí tem algumas outras iniciativas, a gente também falou no outro episódio, como a ITER, a Commonwealth Fusion Systems, que estão apostando nessa rota promissora, né? Então, assim, fazendo um overview aí do que está acontecendo na área de fusão nuclear e até do nosso episódio passado que a gente fala sobre o tema, a gente tem essas duas rotas tecnológicas e esse grande avanço recente que reabriu a discussão que existe desde a década de 80 sobre fusão nuclear. Mas ainda sobre esse avanço que a gente falou, né, que reabriu a discussão e esquentou muito, né, aí as expectativas que a gente tem em torno desse tipo de tecnologia, o quanto a gente pode, você já comentou, né, que dificilmente a gente vai ver isso, pelo menos no futuro próximo, em escala comercial, né? Mas então, quanto esse avanço do Lawrence Lab, ele pode ser considerado um marco simbólico ou um avanço concreto? Eu acho que tecnicamente é um grande avanço, mas é um avanço muito mais simbólico do que concreto, né? Porque, como eu te disse, a rota de fusão nuclear que conseguiu dar esse salto foi a rota que dificilmente vai ser aplicável em escala comercial. A não ser que tenha uma revolução no campo dos lasers. Aí é um episódio um papo para outro episódio inteiro, né, sobre as tecnologias dos lasers, mas provavelmente vai ser uma rota que vai ser muito cara sempre, né? Vai ser uma rota muito mais para estudar do ponto de vista científico esse processo, né? Então, mas como a gente disse, existem outros investimentos sendo feitos, como o projeto ITER, que é aquele consórcio europeu, né, a Commonwealth Fusion Systems, que usa essa rota de fusão magnética. Essa sim, se conseguir atingir o desempenho e a performance de fusão nuclear, né, ou seja, gerar mais energia do que consumir, pode de fato ser um avanço concreto na direção de utilizarmos a fusão nuclear como fonte de energia, ou seja, a gente ter, né, pequenos sóis construídos aqui na Terra, gerando energia farta, abundante e muito barata, né, de fazer isso. E acho que a boa notícia, independente de ser um marco simbólico, concreto, reacender essa discussão sobre a fusão nuclear com essa força, com essa potência, começa a atrair e despertar interesse de outros investidores, né? Muito do início desses investimentos, inclusive o Lawrence Livermore, que é um laboratório governamental, né, predominantemente governamental, fazer atrair o olhar e o investimento de vários atores privados, né, que estavam fora do jogo, né, da fusão nuclear e começam a entrar e investir pesadamente. Nesse ano, por exemplo, foram investidos mais de 6 bilhões de dólares em tecnologias de fusão nuclear. Então a gente vê que, obviamente, a demanda ela existe. Claro, é uma fonte de energia com um potencial enorme de realmente repensar, como a gente sempre fala aqui, o próprio setor de energia, e tem esse interesse, né? A questão é o desafio de você conseguir mover, né, a parte técnica, como, por exemplo, a gente viu acontecer, o que, né, para muitos não era possível, a SpaceX fez no setor espacial, ou seja, uma empresa privada, de fato, explorando o mercado espacial, né? E aí eu acho que sempre vale a pena destacar, não só porque nós somos MIT Team, né, mas a Commonwealth Fusion Systems é uma startup que, de fato, tem feito avanços bem significativos nessa área. Ela foi fundada por ex-alunos, funcionários e professores do MIT, e eles já receberam 2 bilhões de dólares de investimentos. Recentemente, né, um investimento um pouco menor para desenvolver os reatores Tokamak, que é o modelo padrão, né, que usa ímãs supercondutores para fazer esse aprisionamento do deutério e conseguir, de fato, fazer o processo de fusão nuclear de uma maneira mais compacta e barata do que a rota de lasers alcançada pelo laboratório Lawrence Livermore. E aí, ainda seguindo aí nesse fio, né, de novas tecnologias, soluções e modelos de negócio,
A gente tem não só nesse episódio, mas ao longo aí do episódio, né, do programa, a gente tem falado muito sobre a importância de ter mais startups explorando soluções de hard tech, aí de maneira que a gente possa revelar, né, tecnologias disruptivas para o setor de energia. Eu queria daí que você falasse um pouco, né, quais são aí os desafios de entrada dessas startups num setor como a fusão nuclear, por exemplo, onde a gente tem uma barreira de entrada e uma complexidade técnica muito maior aí do que os modelos e mercados que a gente já conhece. A gente sempre fala aqui no podcast, né, que o setor de energia é um tipo, não é o único, né? A gente já conversou com algumas startups que trabalham também com modelo de plataforma, modelo de digital no setor de energia, mas tem muitas startups do setor de energia que são essas chamadas hard tech, deep techs, que elas são capex intensivas, ou seja, elas demandam muito investimento de capital para poder atingir a maturidade tecnológica ou gerar de fato um impacto no mercado como precisa ser gerado. Quando a gente fala de fusão nuclear, a gente eleva isso à 10ª potência, porque não só há o desafio do investimento do CAPEX na difusão dessa tecnologia, né, do hardware, né, como acontece, como no próprio pesquisa e desenvolvimento. São aparelhos muito complexos, sejam os aparelhos pela rota laser, né, como a gente disse, a rota do Lawrence Livermore Lab, como das rotas dos reatores tokamak, né, que são geradores que usam esse princípio de campo magnético para gerar. São investimentos muito grandes, e aí eu gostaria de destacar o papel, o potencial que os fundos de Corporate Venture Capital vão ter na próxima fase, né? Em geral, no início dessas tecnologias, o investimento é predominantemente governamental, mesmo é o que tem acontecido aí sistematicamente, ou venture philanthropists, né, começaram a atuar muito forte nessa área. E agora eu acho que é o momento de entrar pesadamente os fundos de Corporate Venture Capital das empresas de energia, né, tanto a empresa do setor elétrico quanto empresas do setor de óleo e gás, têm olhado a transição energética, o setor de energia de maneira mais ampla, e certamente esse é uma área muito promissora, né? A gente tem outras startups, além da Commonwealth Fusion Systems, como a TAI Technologies, a General Fusion, a Helion, que estão desenvolvendo seus próprios reatores, seus próprios modelos, né? E aqui eu acho que vale a pena explicar um pouco mais. Na verdade, o design desses reatores ele é crítico para você conseguir atingir a temperatura que precisa ser atingida e, ao mesmo tempo, armazenar, né, e manter as moléculas de deutério paradas no mesmo lugar, né, com aprisionamento magnético. Então, cada uma dessas startups vão desenvolver designs diferentes, modelos diferentes. É uma comparação que é interessante para quem é curioso do mundo da tecnologia. São os desenhos dos primeiros eVTOLs, né, que são aqueles veículos de decolagem vertical autônomo. Você olhar, não é um modelo padrão como automóvel, né? Você olha os automóveis, hoje eles são todos muito parecidos, 4 rodas, um volante no mesmo lugar, né? Tem o mesmo design macro. Se você olhar os eVTOLs, não. Um tem 2 asas, outro tem 3, um tem um hélice, outro gira. Então, por quê? Porque você está chegando num design ideal. Vocês não têm um design consolidado. É o que está acontecendo com os reatores de fusão nuclear dessas áreas. E aí eu acho que assim, vale destacar também o apetite de investidores privados, como a gente tinha mencionado anteriormente, né? Por exemplo, a General Fusion já captou 130 milhões de dólares e tem participação do Jeff Bezos nas rodadas iniciais. Então, é um investidor, né, que tem um olhar até digital, né? O Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele está olhando esse setor, essas, né, tecnologias mais radicais, disruptivas. A Helion, que é outro caso também, já levantou mais de 500 milhões de dólares de aportes, né, e tem grandes nomes, grandes investidores do venture capital tradicional do Vale do Silício, né, difícil até tradicional do Vale do Silício, porque o Vale do Silício é tão pioneiro na área de venture capital que já tem uma certa tradição, como o Sam Altman e o Peter Thiel, né? Então, ou seja, o assunto já começa a avançar para as mesas e rodadas de investimentos do Vale do Silício como talvez uma nova fronteira de investimento, né? Alguns investidores especialistas do Vale do Silício têm destacado muito essa questão de que
está chegando a um limite, né, dos investimentos desse modelo B2C plataforma de aplicativos, etc. Isso está virando muito comoditizável, está ficando muito difícil prever quais são os bons e os maus investimentos no início da atração, e estão migrando gradativamente para uma diversificação maior em investimentos nas hard techs, nas deep techs. E aí a gente fala na área de saúde, mas também muito na área de energia e transição energética, né? E, obviamente, essa área de fusão nuclear é uma das áreas com grande potencial de investimento e grandes riscos e grandes ganhos dentro do setor de energia. E aí, Hudson, pegando entre todos esses movimentos, possibilidades que a gente está falando aqui, né? Quais são os principais desafios que você ainda enxerga para a gente alavancar esse tipo de solução e principalmente tornar ela, né, economicamente viável e em grande escala? O grande desafio da fusão nuclear é você conseguir gerar mais energia do que consome no processo em uma rota economicamente viável, né? Esse marco histórico que aconteceu esse ano, né, com o laboratório Lawrence Livermore, lá na Califórnia, ele superou esse primeiro obstáculo, né? Ele conseguiu uma rota que, de fato, conseguiu gerar mais energia do que consumiu no processo. Isso é inquestionavelmente um grande marco. Agora, como é que você avança isso para fazer isso em uma rota economicamente viável? Então, esse é, de fato, o grande desafio hoje da fusão nuclear. Vão ser necessários investimentos enormes, ciclos provavelmente muito grandes de investimento, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, a não ser que tenha uma descoberta eureka, né? E para quem tem de pesquisa e desenvolvimento, esse momento eureka, embora seja mítico, ele é raro, né? De fato, pesquisa e desenvolvimento e inovação é algo que demanda, né, disciplina, investimentos, né? Obviamente criatividade, mas criatividade disciplinada. Então, sem dúvida, vão ser consumidos muitos bilhões aí até a gente conseguir ver a fusão nuclear alimentando as nossas casas, né? Eu acho que e aí sempre tem, né, os céticos, né, sempre ficam de olho, né? Beleza, conseguiu avançar, mas desde o final da década de 80 se fala que a fusão é a energia do futuro. E aí um artigo recente publicado agora em setembro de 2023, na MIT Technology Review americana, né, escrito pela Casey Cronhart, que é a nossa especialista aí na Technology Review americana na área de energia e sustentabilidade. Ela fala que fusão nuclear é a energia do futuro e sempre será, ou seja, como se esse futuro nunca fosse alcançável, né? E essa é uma brincadeira, a gente espera que não seja verdade. Eu acho que tem um desafio também muito grande da complexidade operacional e regulatória. As usinas de fissão nuclear têm uma série de riscos, né, que não acontecem na área de fusão nuclear. Por exemplo, combustível é tóxico, né? Na área de fusão nuclear, o combustível é hidrogênio, gera nada que seja agressivo ou não sustentável, mas existem alguns riscos operacionais associados e não existe regulação para isso. Então, mesmo se você atingir esse marco histórico, vai ter que ser criada toda uma regulação por volta desse tipo de energia, como acontece com qualquer energia, né? O setor de energia é um setor muito regulado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? E também, acho que um desafio, aí é um desafio menor, mas também algo para ficar no radar, é o tamanho dos reatores. A gente fala muito na transição energética, na descentralização, ou seja, você, em vez de ter grandes usinas distribuindo energia para áreas populosas, né, como grandes usinas hidrelétricas, grandes usinas termoelétricas, nucleares, distribuindo energia de maneira geral. Quando a gente fala de descentralização, você está dizendo em gerar, por exemplo, painel solar no teto de cada casa. Então, quando você for para o campo da fusão nuclear, vai ter essa discussão, ou seja, você vai ter essa geração, um sol, né, que vai ser tipo uma usina gigante, provendo energia para uma série de residências, ou você vai ter um mini-sol em cada casa, né, ou em cada área, ou cada bairro. Então é uma discussão também sobre o desafio de como você compactar, né? A Elion tem uma proposta de reator compacto, que gera menos calor, né, residual
no processo. Então é um desafio, mas esse é, sem dúvida, bem menor do que a complexidade operacional e regulatória e a própria capacidade de gerar superávit com fusão a um preço competitivo, né? Então eu colocaria esses como os principais desafios do momento atual para a fusão nuclear. Muito bom, Hudson. Até agora a gente falou muito, né, do que está acontecendo aí no mundo, né, como o mundo está olhando essas tecnologias de fusão nuclear no movimento de transição energética. Agora, e aqui no Brasil, né, a gente tem algum tipo de movimento, de interação, interesse no sentido de construir esse futuro que nunca chega? E algo que a gente deveria estar olhando para isso, né? Pensando aqui que a gente está num país que tem um acesso bastante amplo, né, a recursos e fontes renováveis de energia. Como é que você vê essa questão aqui trazendo para o mercado nacional? Legal. Agora eu vou trazer menos fatos e mais opinião, né? O que a gente acha. Buscando o fato, né, primeiro, acho que o Brasil ele é o único país do hemisfério sul que possui reatores de fusão nuclear, né? O Brasil tem 3 reatores tokamak, são bem pequenos. O maior deles está no Instituto de Física da USP, né, da Universidade de São Paulo. Mas mesmo assim ele é um modelo antigo, né? Ele é um modelo aí da década de 80, final da década de 80, início da década de 90. É um modelo suíço que veio para o Brasil, foi remontado em 1999, fez um retrofit nele. É um aparelho super complexo que demanda manutenção constante numa universidade pública, então tem uma série de desafios operacionais para manter ele operando. Mas aí, trazendo um pouco da minha visão pessoal, eu acho que esse é um campo da ciência que deveria ser uma das prioridades, né? Dado o potencial disruptivo da tecnologia. Eu acredito muito que toda vez que a gente se encontra num cenário que você tem uma rota disruptiva dentro de um setor relevante, a gente deveria prestar atenção do ponto de vista científico, porque é uma oportunidade de fazer o famoso catch-up tecnológico, ou seja, você alcançar ou dar o pulo, né, de 1 a 2 gerações aí, e alcançar um padrão internacional e o Brasil se tornar referência. A gente fez alguns movimentos recentes de fazer catch-up tecnológico imitando setores que já eram consolidados. Então, quando a gente conseguia chegar num nível de maturidade, os países mais desenvolvidos já estavam novamente 10, 5 anos na frente, porque eles não param de fazer esses investimentos, né? E essa é uma área que não tem um vencedor definido ainda, né? Na verdade, não tem ninguém conseguindo fazer ainda. Então, é uma possibilidade aí do Brasil entrar no jogo de um setor, de um segmento game changer, né? Então, eu acho que o setor público deveria olhar com atenção para essa área, e aí também fazendo o devido disclaimer, né? Assim, é uma área que demanda muito investimento e a gente é um país que não tem essa abundância de recursos. A gente tem ainda problemas elementares para serem resolvidos, né, nas áreas de saúde, transporte, educação. E toda vez que a gente fala em investimento em ciência e tecnologia, embora seja comprovado por vários estudos que o investimento em ciência e tecnologia gera muito mais retorno social do que a maior parte dos outros tipos de investimento, é um tipo de investimento que demora mais, né, tem um apelo político menor, né, infelizmente. Né, hoje, fazer o movimento que a Coreia do Sul fez, por exemplo, é uma coisa rara, demanda um alinhamento de vontade política por um tempo muito grande, né, até dar esse salto. Mas eu particularmente olharia com carinho e faria mais investimentos relacionados à fusão nuclear. O brasileiro é um povo muito criativo, os cientistas brasileiros são ótimos cientistas, se destacam no mundo inteiro. No período que eu fiquei lá em Boston, no MIT, tinham mentes brilhantes de brasileiros lá ajudando o MIT, ser o MIT, né, sempre muito elogiado, os pesquisadores brasileiros, pela capacidade de congregar, né, esse talento, criatividade, com a devida disciplina quando está no ambiente correto, científica. Então eu faria uma grande aposta nessa tecnologia. Vejo poucas áreas com um potencial tão grande quanto essa.
Muito bom, Hudson. Eu acho que daí com essa sua visão aí de futuros possíveis, que pode ser feito aqui, a gente pode aí começar a amarrar nosso primeiro bloco e partir para as nossas dicas do Energy Beats. Vamos nessa? Momento Energy Beats. Vamos lá, o nosso Energy Beats, né? No meu Energy Beat de hoje, eu gostaria de deixar uma dica que é bastante importante para quem quer se inteirar mais do assunto, né? A gente, às vezes, aqui no podcast faz alguns podcasts com o viés mais econômico, às vezes com um modelo de tentar entrar mais num panorama das tecnologias, e de vez em quando nós fazemos alguns episódios bem técnicos como esse, né? Tentar entender como é que funciona a fusão nuclear. O desafio é super técnico, é difícil de entender. Então tem um vídeo super legal no canal de YouTube Ciência Todo Dia, né? Acho que a proposta do canal é exatamente essa, fazer uma tradução de assuntos complexos para as pessoas entenderem melhor. E aí o vídeo tem um nome bem sugestivo, Por que é tão difícil de fazer fusão nuclear? Um vídeo de 2 anos atrás, mas ele é super interessante porque ele passa por toda essa explicação do conceito numa linguagem bem simples, bem didática, né, gráfica. Eles mostram, né, como é que isso funciona. Então, acho que o meu Beats de hoje é esse, ou seja, é um manual, aí, um vídeo relativamente curto para entender o que é a fusão nuclear e qual o potencial que ela tem de mudar tudo o que está acontecendo no setor de energia. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje? Bom, meu beat de hoje também é um canal de YouTube, assim como você, a gente não combinou, mas terminamos aí caindo no YouTube os dois. O canal que eu vou sugerir é o canal do próprio Lawrence Livermore Lab, que, enfim, além de trazer, né, vídeos e conteúdo sobre o tema que a gente falou aqui hoje, traz também aí outras iniciativas, outras frentes de pesquisa que eles estão atuando, e eu acho interessante também porque eles têm tanto vídeos mais técnicos também, mas como vídeos aí para formação de massa crítica, para o público geral, mais acessíveis. Então acho que vale a pena dar uma explorada ali para ver não só as novidades, né, de fusão energética, para poder ir fazendo, mas também para saber mais sobre aí um centro incrível de pesquisa e desenvolvimento. Então fica aí o meu beat de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixem de nos seguir na sua plataforma de podcast preferida, assim como nas redes sociais e no nosso site. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa. Obrigado, Hudson. Obrigado a todos e a todas que acompanham a gente até aqui. Nos vemos na semana que vem. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.